queridos alunos, vamos juntos mais uma vez para uma videoaula. Hoje nós vamos tratar do conhecimento para Russell. Tá bom, gente? Vamos seguir aqui comigo, adiante. Então, inicialmente nós vamos falar sobre a fenomenologia, né? Que é exatamente esse estudo dos fenômenos da consciência, as manifestações da nossa consciência. Quando se trata da fenomenologia na filosofia, nós estamos falando dos fenômenos, das capacidades, das realizações que a nossa própria consciência pode fazer, tá? Então, todo conhecimento se dá a partir dessa consciência, né? Do que essa consciência vai interpretar a respeito dos fenômenos. Então, para Russell, o mundo só pode ser compreendido a partir da forma como as coisas, né, da forma como ele se manifesta na nossa vida, como que aparece na nossa consciência. Então, para ele, o mundo é uma consciência de si, né? Então, o mundo se apresenta para nós a partir do momento em que a gente conhece esse mundo, entra em contato com ele, né? Dialoga com ele. A consciência que é responsável para fazer com que a gente dê sentido a tudo que aconteça nessa sociedade, tá? Então, na filosofia, como eu disse, um fenômeno ele vai designar para nós o fenômeno das coisas, né? O ponto de partida do conhecimento na filosofia é exatamente o fenômeno das coisas, como as coisas acontecem, como se manifesta, né? Então, o movimento, o próprio exercício da natureza, né? E a maneira como a gente compreende esses fenômenos, as visões, a questão da imaginação, né? Então, Russell afirma esse protagonismo, né? A maneira como o próprio sujeito é protagonista diante desse objeto, né? Já que cabe à consciência do próprio indivíduo atribuir o sentido ao objeto. Então, quando eu pego o mouse, quando eu pego um pincel para dar aula, quando eu pego o apagador, né, que apaga o quadro, eu é que realizo essas ações. Então, o protagonismo do sujeito perante o objeto, que vai ser o apagador, por exemplo, né? E vai caber à nossa consciência atribuir um sentido para aquela ação que eu fiz. Quando eu apaguei o quadro, quando eu escrevi no quadro, há um sentido para essas ações. E para o Russell é assim que manifesta a nossa consciência a respeito dos objetos. Então, para ele, tudo é importante, né? A gente ter uma intenção. Então, a consciência é sempre intencional. Quando eu abro a porta, quando eu fecho a janela, quando eu apago o quadro, quando eu escrevo uma fórmula no quadro branco, na lousa branca, há uma consciência intencional, há uma consciência de algo. Eu, que sou o sujeito, sei por que eu estou fazendo. Estou fechando a janela porque vai chover, estou apagando o quadro porque acabou a aula de filosofia e agora eu vou começar a aula de sociologia, né? Eu tenho a consciência dos fenômenos, da maneira como eu realizo as minhas ações, né? Então, na fenomenologia do Russell, os fenômenos são essas manifestações da nossa própria consciência. Por isso, todo conhecimento é um conhecimento de si, porque para ele não existia conhecimento se não fosse as nossas atitudes, se não fosse as nossas ações. Então, quando eu apago o quadro, quando eu fecho a janela, quando eu escrevo uma fórmula lá no quadro, eu realizo, eu sou o protagonista dessas ações, né? Então, o conhecimento que a gente tem das ações realizadas pelo Adriano é exatamente como o conhecimento vai acontecer, como o fato vai acontecer, como eu vou reconhecer as ações que o Adriano realizou, né? Então, o sujeito e o objeto, eles acabam por se tornar a mesma coisa dentro da fenomenologia do Russell, porque um depende do outro. Então, ao pegar o apagador, ao fechar a janela, a ação do Adriano e a maneira como a gente interpreta a ação do Adriano, o fenômeno realizado por Adriano, para o Russell é a mesma coisa. Então, objeto e o conhecimento se misturam, é a mesma coisa, porque um não aconteceria sem o outro, né? Então, por isso que para ele o conhecimento vai ser sempre uma consciência de si.
né? O conhecimento, a consciência tem que ser sempre a consciência de algo, algo que aconteceu, algo que a noite que chegou, o dia que clareou, a lua que não apareceu. Então é sempre a consciência a respeito de alguma coisa, tá? Então o que é o fenômeno? No senso comum, a gente está acostumado a entender o fenômeno como aquilo que é extraordinário, aquilo que não se explica, né? Racionalmente, é algo que é fora do habitual. Mas para a filosofia, o fenômeno é pura e simplesmente o quê? Uma coisa que aparece, como essa coisa se manifesta. Então, a maneira como o Adriano falou, a maneira como ele fechou a janela, a maneira como eu apaguei o quadro, são fenômenos da nossa própria consciência. Então, agora há pouco eu vi aquele gato ali, agora eu estou vendo um cachorro, são fenômenos, né? É a maneira como as coisas, né? Como as coisas se apresentam, como os fenômenos realizam, é a maneira como a gente lida com eles, a maneira como a gente observa esses fenômenos, tá? Então vamos para a teoria fenomenológica dele, tá? O objetivo do Russell, então, com a fenomenologia dele, que é o estudo dos fenômenos, é fazer uma reformulação da filosofia. Para ele era preciso refundar a filosofia e estabelecer uma fenomenologia baseada no método, que seguisse com rigor uma metodologia, né? De modo que isso pudesse, de alguma forma, propor, né? Crescer, acrescentar na maneira como nós íamos lidar com a produção do conhecimento. Então, a ciência proposta pelo positivismo era, sim, uma ciência objetiva, uma ciência matemática, uma ciência que usasse os cálculos a partir de testes naturais, né? Então a filosofia deveria voltar, na visão dele, à investigação sobre as possibilidades, sobre os limites que o conhecimento científico tem. O conhecimento poderia tudo, o conhecimento realizaria tudo, né? Então, na ideia dele, nós teríamos que observar aquilo que era viável, aquilo que é palpável, aquilo que realmente é concreto, né? O estudo dos fenômenos das ciências, então, caberia à filosofia, porque a filosofia que seria apta a fazer as observações no plano da matéria, objetivo, concreto, quanto no plano da investigação mental, da consciência crítica, né? Que é outra área importante que a filosofia desempenha. Então, na visão do Russell, nós poderíamos fazer uma reformulação da filosofia. Por quê? Porque os fenômenos, eles são entendidos, então, como essa manifestação da nossa consciência, né? A maneira como a gente enxerga as coisas acontecendo no mundo. Então, para ele, como eu já disse, né, o entendimento deve ser sempre entendido como a consciência de algo. Eu tenho a consciência de que o Adriano hoje não está bem. Eu tenho a consciência de que o Adriano fechou a janela para não molhar. Eu tenho a consciência de que o Adriano apagou o quadro porque ia começar uma nova aula. Então, é a ideia da gente ter consciência de algo. Por isso que para ele o conhecimento e o objeto é uma coisa só. Porque o objeto é aquilo que é o tema do meu estudo, é o tema da minha consciência, é aquilo que eu lido, né? É aquilo, vou pegar aqui, ó, é um saquinho, né? Esse saquinho é o objeto do meu estudo. Quando eu toco, eu abro, eu coloco alguma coisa dentro desse saquinho, eu tenho a consciência do que eu estou fazendo e as pessoas que me observam também têm essa consciência. Então, o autor nega a ideia, né, aquela ideia tradicional da consciência como uma qualidade humana, né, vazia, né, que pode ser preenchida por algo. Então, ele nega essa ideia. Para ele, o objeto vai ser sempre a manifestação, sempre se confunde com o objeto. Porque quando eu pego o objeto e realizo uma ação com esse objeto, abrir, fechar, tampar, guardar o mouse dentro desse saquinho, guardar pedra dentro desse saquinho, são ações, né? E eu tenho a consciência de que isso está acontecendo. Eu tenho a consciência de que eu guardei o mouse aqui para proteger, né? Eu tenho a consciência de que eu guardei as pedrinhas aqui para depois eu ter essas pedrinhas para transportar as pedrinhas de modo que eu não as perca, né, no caminho. Eu guardei as pedrinhas por segurança, por exemplo, né? Então, para ele, a consciência vai ser sempre uma consciência de algo, porque eu vou estar sempre manifestando uma ação. O objeto vai ser sempre a temática do meu conhecimento, né? Então,
essa sutil, né, mas importante diferença traz consigo, então, um novo modo de concepção do conhecimento, de representação do mundo, né, de acordo com Russell. As coisas no mundo, então, não existem por si só, né? Da mesma forma que a nossa consciência também não é independente dos fenômenos. Elas estão sempre interligadas às ações daquele que controla o objeto. As minhas ações ao fechar a janela, guardar as pedrinhas no saquinho, apagar o quadro porque vai começar outra aula, são ações que vocês podem ver, que as pessoas que observam podem perceber, né? E essas ações é exatamente a manifestação de fenômenos. E a maneira como você observa esses fenômenos, eu apagando, eu fechando, eu colocando a pedrinha no saquinho, é a manifestação da consciência. Eu tenho a clareza do que o Adriano fez, né? Então, o Russell, gente, ele faz uma crítica daquela ideia da gente separar o objeto do sujeito, porque para ele não se separa, né? Por exemplo, o Immanuel Kant, ele fala que o conhecimento é a relação existente entre o objeto e o sujeito que conhece. O Russell já não vê assim. Na visão dele, objeto e sujeito são juntos, são a mesma coisa. Um depende do outro para que possa acontecer. E como que acontece? Através do fenômeno. É a manifestação do Adriano pegar o saquinho, abrir o saquinho, guardar a pedrinha, fechar a janela para não molhar com a chuva. São ações, são manifestações. É o próprio fenômeno que está acontecendo. Então, na visão do Russell, isso é importante vocês saberem, não se separa sujeito e objeto, porque ambos estão juntos o tempo todo. É por sujeito e objeto estar junto que acontece o fenômeno que a gente vai observar, tá certo? Então, o conhecimento ele é construído a partir de inúmeras e pequenas perspectivas da nossa consciência, né? Quando as coisas são organizadas, quando as coisas são retiradas, né, das suas particularidades, elas produzem uma intuição daquilo que pode ser, né, da essência de um fato, a ideia ou a possibilidade de que aquilo possa acontecer, né? Então, isso são fenômenos da consciência. Nossa, eu acho que eu já tive aqui aquela sensação de déjà vu, né? Nossa, parece que eu já tive aqui. É um fenômeno da consciência. A intuição, eu tenho a intuição que vai dar o número 10 hoje na loteria esportiva, né? Eu tenho a intuição, estou com a intuição que o Flamengo vai golear o Vasco no final de semana. Então, são manifestações, são fenômenos da nossa consciência. Então, é exatamente essa ideia, né, da reprodução do sujeito e o objeto, que estão juntos o tempo todo. Um depende do outro para que possa existir. E quando ambos estão juntos, acontecem os fenômenos, como fechar a janela, pegar o saquinho, abrir o saquinho, guardar pedras dentro do saquinho, são fenômenos, são manifestações da nossa própria consciência. Então, Russell, ele vai compreender, né, que essa reformulação poderia fazer parte da filosofia, né, e superasse essas crises que vários teóricos antes dele tiveram, né, com relação à existência, com relação à existência de objetos transcendentais, aquilo que está numa outra dimensão, né, a ideia de elementos que dependem ou não da nossa manifestação, a ideia como a do Kant de que o objeto é um e o sujeito é outro, e o conhecimento é essa linha imaginária entre um e outro. Então, o Russell, ele acaba desconstruindo todas essas ideias, porque ele vai colocar objeto e sujeito juntos. E o fenômeno, a fenomenologia dele é exatamente quando a gente avalia esses fenômenos, a manifestação desses fenômenos a partir da nossa consciência. Nós temos uma consciência de que esses fatos acontecem, né? E aí eu consigo então deduzir, olhar, intuir, pensar, imaginar que são manifestações da nossa própria consciência, né? Então, para ele, a experiência pura e simplesmente não se configura uma ciência, né? O conhecimento possui uma intencionalidade, mas a experiência em si, pura e simplesmente, não é uma ciência, né? Não se produz conhecimento, de acordo com ele, senão por uma necessidade, um ato intencional da nossa consciência. Eu quero coar o café, então eu vou colocar o coador,
vou colocar o filtro, né, ou o coador de pano, vou colocar o pozinho ali, vou esquentar a água, ferver a água, e aí depois eu vou jogar a água, né, dentro desse filtro onde está o pó, e aí eu vou coar o café, né? Então, isso se produz conhecimento com intencionalidade, os objetivos concretos que eu quero com aquela experiência. Para ele é assim, né, que as coisas acontecem. Então, os fenômenos, gente, são manifestações que só possuem sentido quando interpretados pela nossa consciência. Ah, então quer dizer que a Mariana passou, pôs aquela água ferver, jogou lá dentro daquele filtro branco, onde tinha o pó de café para coar o café. Agora é só a gente pôr um pouquinho de açúcar, quem gostar de açúcar no café e tomar, né? Então, os fenômenos, gente, são manifestações. E para ele, são fenômenos quando a nossa consciência é capaz de interpretar, é capaz de reconhecer o porquê daquelas ações. O Adriano fechou a janela para evitar que a chuva molhasse a casa, né? Então eu tenho a consciência clara de por que aqueles fenômenos aconteceram, tá bom, gente? Então nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre a fenomenologia do Russell e é importante dar uma lidinha na apostila aí, né? E a gente completar um pouquinho essa teoria para que a gente domine um pouco mais, tá? Um abraço, agradeço a presença de vocês aqui comigo e até o próximo vídeo. Tudo de bom.